Temos aqui o representante de Zurich, estamos esperando os outros representantes subirem e podemos abrir a coletiva. A gente tem microfone dos dois lados, eu peço, por favor, que vocês sinalizem quem quer fazer perguntas, informem o nome e o veículo, e aí a gente vai, assim, dando sequência à coletiva. Vamos trocar. Vamos lá, quem gostaria de perguntar, por favor, levanta a mão. Leva para mim. Bom dia, boa tarde. Camila Maia, do Valor Econômico. Obrigada pela coletiva. Eu queria saber, quando os proponentes vencedores tiverem, como que eles vão financiar os investimentos iniciais, e se já tem esse tipo de financiamento já garantido. E de vocês, queria saber o que significa essa vitória com esse ágio expressivo e o que isso sinaliza para a próxima rodada, que vocês já vão anunciar agora em seguida, né? Se vai ter algum ajuste aí no modelo, refletindo essa disputa intensa, enfim, obrigada. Um instante. Bom, eu vou começar respondendo então o que significa esse ágio expressivo para nós, né? O que representa este leilão. Acho que fica muito claro que é uma demonstração de confiança no país. Uma grande demonstração de confiança no Brasil, no acerto da trajetória, no acerto do rumo, né, na condução da política econômica, na esperança que o Brasil voltou para o jogo. Um resultado que nos deixa aí, de fato, muito feliz. A gente sabe do potencial que o mercado brasileiro tem, um potencial enorme, um potencial de crescimento expressivo. Várias medidas estão sendo tomadas para capturar esse potencial, a abertura do capital para empresas de aviação estrangeiras, a abertura do capital estrangeiro nas companhias aéreas é um movimento importante, a redução de CMS de KV é um movimento importante. A melhoria da infraestrutura por meio dessa transferência dos ativos para a iniciativa privada é um movimento importante, e os acordos de céus abertos também. Então, isso vai fazer com que o mercado, que já vem crescendo, cresça a taxas mais expressivas. E, com certeza, houve uma demonstração dessa confiança no dia de hoje. Então, uma demonstração que estamos no rumo certo, que estamos acertando, que a política econômica está no caminho certo e a gente tem tudo para começar a retomar de forma mais vigorosa o crescimento econômico. O leilão mostra também o acerto do modelo de blocos. Era um modelo que já era usado no exterior e que é usado pela primeira vez aqui no Brasil com muito sucesso. E aí eu não posso deixar de, num momento como esse, no dia de hoje, de fazer algumas homenagens, né? Eu vou aproveitar esse momento para fazer. Quero homenagear as equipes que trabalharam na confecção e para o êxito desse leilão. Então, a equipe da Secretaria Nacional de Aviação Civil, a equipe da Agência Nacional de Aviação Civil, a equipe da Infraero, que tem gerido aí com muita competência esses aeroportos, a equipe da AGU, que se manteve vigilante para garantir o sucesso desse leilão. Então, a todos que realmente se engajaram para que a gente tivesse esse êxito, essa grande festa no dia de hoje, e festa que a gente vai comemorar hoje, descansar amanhã, e segunda-feira a gente já está botando na praça a 6ª rodada de licitação, o 6º bloco. Queria complementar aqui e dizer o seguinte: o empresariado, o setor privado, ele quer trabalhar num ambiente seguro. Ele tem dinheiro, ele tem a capacidade de trabalho, nós temos gente especializada, os funcionários públicos do Brasil têm muita capacidade. Foi uma constatação que eu tive trabalhando eu não era do serviço público, né? Eu era da área militar. Então, nós temos gente capacitada e agora nós vamos ter, de imediato, pessoal trabalhando nessas áreas, gerando emprego, gerando melhor qualidade de serviço, né? Os governos locais, as prefeituras locais vão ficar satisfeitas, o público vai ficar satisfeito, o empresário vai ganhar e vai saber que ele está lidando com gente do outro lado honesta, né? Na sua negociação.
Então, tem uma série de significados, né, e tudo isso aí resumido no que ele falou, na confiança. Isso aí faz um ambiente de confiança. Então, é a única coisa que a gente precisa para deixar o nosso povo, as nossas empresas, os investidores estrangeiros, deixar trabalhar. É o governo deixar que trabalhe num ambiente seguro, num ambiente de confiança transparente. Só complementando, também louvar aqui o papel do Programa de Parceria de Investimento, né, que foi incansável também, que foi um grande acerto e que permanece, né, nos ajudando a prover esses grandes sucessos aí nos leilões de infraestrutura. Então, quero externar o meu agradecimento a todas as equipes que, com muita valentia, com muito esforço, fizeram com que a gente tivesse esse grande sucesso no dia de hoje e que vão proporcionar outros sucessos, né? Vamos lembrar que semana que vem tem leilão de novo, na outra semana tem leilão, na outra semana tem leilão, são 4 semanas seguidas de leilão. Então, a gente realmente está muito otimista com o caminho que o Brasil vai trilhar a partir de agora. A pergunta estava que você interesse como nós vamos financeiro Vitória. Todo financeiro de Vitória é feito com dinheiro do Brasil, é financeiro de uma banqueira do Brasil. Desculpe, eu falo português perfeito, e quando você tem questão muito complicado, eu vou explicar isso em inglês. Meu nome é Stefan Konrad, e minha empresa é Zurich Airport Latin America. Spell in English the name or the empresa? My first name is Stefan, S-T-E-F-A-N, and the family name is Konrad with a C-O-N-R-A-D. Okay? Perfect. It's difícil. My position is the CEO of Zurich Airport Latin America, and we intend to invest and develop in whole Latin America airports. We already are in concessions in Brazil, in Florianópolis, and together with CCR in Belo Horizonte, and we try to develop operational excellence in favor of the passenger using the airport in these airports, and we have achieved already a lot in BH Airport, and we will open a new terminal of Floripa 1st of October this year. So the passenger traveling to Floripa and spending the holiday there will enjoy our airport. Further, we are in Chile with 2 airports, and we operate Bogota Airport together with Odinsa. Oi, bom dia, aqui é a Thaís Irata, da Folha de São Paulo. Ainda em relação ao ágio, eu queria perguntar, o ágio nesse nível também não é fruto dos lances mínimos terem sido muito baixos, né? Vocês pretendem subavaliados, vocês pretendem repetir esse modelo nos próximos leilões de aeroportos? E também queria aproveitar para perguntar para o ministro Santos Cruz em relação à reforma da Previdência dos militares. Vocês já têm uma perspectiva de quando chega ao Congresso e por que a transição dos militares vai ser mais suave? Obrigada. Só com relação ao ágio, absolutamente. O ágio é muito matemático, né? A gente calcula o ágio, tem uma projeção de investimento, né? Tem um cálculo de valor presente líquido, o critério de outorga era em cima do valor presente líquido. O ágio demonstra realmente confiança do mercado e possibilidade de que mais movimentos vão acontecer daquilo que está planejado no nosso estudo de viabilidade técnico-econômico e ambiental. Então, há um potencial de negócio ainda maior. Com relação à modelagem, eu acho que foi muito acertado e a gente tem que capturar os valores no leilão mesmo, né? O mercado, a livre concorrência dá essas boas surpresas para nós. Ela permite com que as nossas expectativas sejam superadas, né? E os players eles vão no limite da sua potencialidade para aproveitar o negócio. É bom registrar que
Da nossa parte, o que vai ser exigido? O cumprimento absoluto, integral dos contratos. Então, a gente vai fazer com que a regulação prevaleça, com que a regulação seja corretamente exercida, que os contratos sejam cumpridos, até para manter uma trajetória que nós estamos trilhando de respeito a contrato. Então, nós vamos atuar junto às empresas para que os contratos sejam cumpridos. E eu tenho certeza que o ágil é muito em função do potencial que está sendo enxergado. E aí a competição traz essas boas surpresas para nós. Agora aqui eu vou ter que fazer o meu papel de militar, né? Então, eu estou afastado já do Exército, já faz 3 anos. Então, tem detalhes da proposta militar que eu não posso ser tão técnico assim, porque eu sou simplesmente um militar aposentado. Mas o que acontece com a Previdência? A Previdência tem essa proposta geral que foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes e agora foi levada ao Ministério da Economia a parte militar. Por que a parte militar ela vai separada? Ela vai separada porque ela é um conjunto de leis completamente diferente. A parte militar ela não se encaixa dentro do mesmo conjunto de leis que regem a Previdência. Então, as duas propostas estão chegando aí, uma já se encontra na Câmara, né? E agora entra a fase da Câmara fazer esse estudo, os aperfeiçoamentos necessários, né? A gente tem que confiar que a Câmara ela foi eleita com gente capacitada, gente escolhida pela população. Já tem uma data para os militares serem enviados? Olha, não tenho conhecimento se tem data já especificada, tá? Agora, isso aí tudo vai ser analisado, vai ser aperfeiçoado. Então, as solicitações, vamos dizer assim, do Ministério da Defesa para os militares também vão passar por um crivo na área da economia e no aperfeiçoamento da legislação por conta da Câmara e do Senado. Pessoal, vamos então focar no tema, né? É um processo normal. Então, confiar nos nossos parlamentares, que agora eles vão pegar essas propostas e vão levá-las até um ponto de otimização, tendo em vista a visão política das coisas. Então, é uma questão agora de confiança no nosso parlamento também novo, assim como nós temos um governo novo, um parlamento novo, e assim como a gente quer confiança no nosso governo, a gente também tem que depositar confiança nos nossos parlamentares. Vamos para a próxima pergunta, vamos... Oi. Yo soy Juan José Álvarez de AENA y nosotros nos vamos a financiar nosotros mismos en principio, con el dinero del propio AENA. AENA, como sabéis, es el primer operador del mundo en aeropuertos desde el punto de vista de pasajeros. Estamos en México con 12 aeropuertos, 2 en Jamaica, 2 en Colombia y el de Luton en el Reino Unido, más 47 en España. Y ahora pues los 6 de aquí. O sea, esperemos hacerlo muy bien y estamos muy felices de haber ganado. Nombre y apellido, por favor. Juan José Álvarez, un director de AENA Internacional. Só para entender, recurso próprio, é isso? Sim. Oi, Renê Pereira, do Jornal Estado de São Paulo. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho mais dessa nova... Obrigado pela pergunta. Eu sou o primeiro brasileiro, então, aqui falando entre os privados. Me chamo Vanderlei Galego Júnior, sou diretor de novos negócios e inovação da Soscan. Respondendo a sua pergunta, só para depois fazer uma apresentação da empresa, também a Soscan também tem parceiros há muito tempo aqui no Brasil, financeiros que vão participar conosco desse leilão, desse bid, dos investimentos e que estão conosco há muito tempo. A Soscan é uma empresa que acabou de completar 47 anos, para quem sabe pouco. Estamos no Brasil todo e na América Latina, temos mais de 150 empreendimentos. Nesse espaço, mais de 6 milhões de pessoas por dia. Dos 150 empreendimentos, já são 10 aeroportos, agora 14 aeroportos aqui no Brasil. Em termos de número privado, somos a maior concessionária brasileira de aeroportos. Iniciamos essa empreitada em 2008, estamos há 11 anos
lutando e desenvolvendo aviação de aeroportos regionais para conseguir chegar agora e vencer esse importante leilão, que a gente parabeniza toda a equipe do governo, todos os representantes de todos os órgãos, aos outros vencedores também, por esse excelente leilão que aconteceu aqui hoje. Estamos muito esperançosos de a Socicam agora está chegando num nível muito expressivo e acredita muito no governo federal, nesse programa de desestatização, na rodada 6, na rodada 7. A gente participa agora como um player super interessado nos próximos leilões. Obrigado. É Vanderlei com W e Y no final. Por gentileza, o Léo Branco, jornalista do Globo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três vencedores, para os três consórcios vencedores aqui. Eu gostaria de entender um pouco a respeito do ágio que foi pago. Parece que a precificação, então, vocês estão com uma lógica diferente de precificação desses ativos, né? Uma lógica diferente da que o governo teve, que o valor inicial era bastante baixo, a gente teve um ágio bem grande, e eu queria entender um pouco qual o valor que vocês estão dando para esses ativos, o que de fato vocês querem fazer com esses ativos no futuro, enfim. Fala um pouco o que estava na conta aí na hora de precificar os ativos. Bom, mi portugués no es tan bueno. Pode falar espanhol e pode falar inglês. Espera, sí, perdón. Sí, no. El precio de licitación, yo pienso que el gobierno que pone es para que estudiemos los licitadores en profundidad los aeropuertos y las posibilidades que tienen los activos en el aeropuerto. Este bloque realmente es un activo para nosotros importante. Nosotros en España tenemos un 80% de nuestros aeropuertos son turísticos, que coincide realmente con este bloque, y creemos que tiene muchísimo potencial de desarrollo en dos puntos económicos importantes. Uno, el turismo, el desarrollo del turismo de lo que la parte de Recife, Maceió, João Pessoa, es una zona que creemos que tenemos, lo hemos apostado, que tiene muchísimo potencial turístico, y esperamos obviamente la ayuda del gobierno para el desarrollo en ese aspecto, y nosotros los desarrollaremos, y ese ha sido nuestro principal estudio para llegar al precio que hemos llegado, que creemos que lo vale y más. Tem uma coisa que eu acho que é importante se observar, que é o seguinte: a proximidade dos bids. A proximidade dos bids significa que todo mundo fez proposta mais ou menos com base nas mesmas premissas, né? Óbvio que quando você está precificando, eu estou vendo o que é necessário de investimento para atender determinados requisitos de operação, requisitos de qualidade, nível de serviço, uma curva de evolução de demanda, né? Então é feita essa conta, né? O que vai ser feito de investimento, o que vai gerar de receita, e se calcula um valor presente líquido, se faz a precificação em cima desse valor presente líquido. Esse foi o critério de outorga. No final das contas, o player acaba percebendo potenciais de exploração diferentes do nosso, potenciais de otimização, e é isso que a gente quer quando a gente transfere um ativo para iniciativa privada. E aí a competição acaba favorecendo que esses bids aconteçam e a gente capture também este valor no bid, né? O nosso foco principal, óbvio, é a prestação de serviço. Isso para nós é mais importante do que a própria captura de valor, né? A própria outorga. A outorga é uma coisa secundária. A coisa mais importante para nós é oferecer uma prestação de serviço de qualidade. É isso que pauta a política pública e, obviamente, a livre competição, o estudo, o tempo de estudo que os players tiveram acaba permitindo com que propostas mais agressivas apareçam. Por outro lado, a regulação vai fazer com que aqueles requisitos do contrato sejam integralmente cumpridos. As condicionantes de análise, elas são diferentes de uma para outra. E o governo, quando ele faz esse trabalho técnico, ele não pode ser quase um competidor do player. Então, as condicionantes são diferentes. Eles têm uma outra visão de projeção de turismo, de mercado, de futuro, etc. Então, e aqui não, aqui o trabalho é exclusivamente técnico, e como falou o Tarcísio, não existe essa ideia de lucro na coisa, existe uma ideia de prestação de serviço, são condicionantes diferentes. Assim, sendo bem direto, foi precificado
muito barato? Não, porque as condicionantes elas são diferentes. As motivações de uma especificação técnica são diferentes das especificações de um interesse mercadológico. Oi. Só complementando, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova rodada de aeroportos, se dá para falar quais são esses aeroportos, o que vem pela frente, e expectativa sobre Congonhas. Sobre essa dúvida do pessoal sobre o ágil, eu acho que eu entendo um pouco por conta da preocupação se deve aos últimos leilões que nós tivemos e os resultados que foram muito ruins depois, né? Tivemos aeroportos que tiveram que refazer acordos com a ANAC, enfim. O que mudou de lá para cá? Explica um pouco, a questão da outorga, quais as diferenças? A gente vem experimentando ao longo do tempo uma série de evoluções regulatórias. A gente vai trilhando uma curva de aprendizado, né? Então a gente vai tirando incentivos para comportamento oportunista. Observe que o modelo dos primeiros blocos já é bastante diferente do que nós temos hoje. Até fizemos agora pela primeira vez um modelo de leilão em bloco, né? Isso não tinha sido feito antes, mas observe que lá no passado a gente tinha participação da Infraero. A participação da Infraero com 49% acaba estimulando empresas de construção a entrar no leilão, e aí o foco deixa de ser a operação e passa a ser a obra, porque há um incentivo ao comportamento de ganhar dinheiro na obra, porque você tem estado pagando metade daquele valor. Enfim, uma série de mudanças então foram sendo promovidas no modelo desses leilões. Nós tivemos uma rodada recente com 4 aeroportos, né? Florianópolis, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza, que é um sucesso absoluto. Basta quem tem visitado esse aeroporto tem visto como que os investimentos têm transcorrido. Nós não temos nenhum tipo de problema na operação no que diz respeito aos indicadores de desempenho, cumprimento de contrato, e também no que diz respeito ao cronograma de obra. Observe que as fases 1B desses contratos terminam em outubro e nós vamos ter a entrega desses terminais todas em outubro. Os contratos estão sendo cumpridos. A agência tem feito um excelente trabalho do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de cobrança de contratos, do ponto de vista de resolução de problemas, né, arbitragem de problemas, e a perspectiva então é muito positiva. O ágil de forma nenhuma então nos assusta com relação ao não cumprimento de contrato. Se estabeleceu essa cultura no setor e eu acho que é uma cultura muito positiva. Isso se deve ao mérito, né, do trabalho, do profissionalismo da agência reguladora, do trabalho que a ANAC vem fazendo. Então isso nos dá muito conforto com relação ao resultado obtido aqui, que é um resultado para ser comemorado. Sim, a segunda pergunta dos aeroportos. Nós vamos, então, soltar... segunda-feira sai o edital para o chamamento público para o estudo da 6ª rodada. Então, nós vamos ter 3 blocos, né? Um bloco sul, um bloco norte e um bloco central, né? Com aeroportos importantes, né? No bloco sul, Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, outro de Curitiba que é Bacaxeri, Pelotas, Uruguaiana, Bagé. O bloco norte com Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé. E um bloco central com Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina e Imperatriz. Congonhas e Santos Dumont, eles vão ficar para a 7ª rodada, vão ficar para a última, até para que, como são aeroportos muito importantes, né, isso para ajudar a compor sustentabilidade da Infraero e também para fazer com que os players vão se posicionando no mercado, né, e entrem com muita força no último bloco, né, que vai ser o bloco da 7ª rodada. Esses blocos, eles passam por uma análise. Isso tem um comitê que decide como montar os blocos, um comitê que decide quais as obras públicas ou quais os interesses públicos que vão para esse modelo de leilão, né? Então, depois tem uma reunião, não só nossa, tem outros participantes, onde a gente faz uma análise desses blocos e pode ter pequenas modificações na constituição dele. Então, uma outra coisa, quando você perguntou o problema de contratos, que às vezes não foi muito bem lá atrás, o que acontece é o seguinte: por exemplo, um contrato por valor fixo, aí você tem uma queda por um motivo qualquer na economia, uma diminuição de movimento, mas o valor é fixo, então aí a empresa fica querendo renegociação, etc. Agora, o que foi estabelecido nesse? Foi estabelecido um percentual, quer dizer, se a onda varia, ela varia para os dois, seja para mais, seja para menos.
Então você vai eliminando, você vai aperfeiçoando os procedimentos. Nós estamos chegando num ponto muito bom de entendimento disso, né? Eu acho que é só para complementar, né? Nós estamos comemorando o sucesso do leilão, e o leilão, ele é construído, esse sucesso é construído há muito tempo atrás, desde a análise dos blocos anteriores, as falhas que ocorreram, que não deram sustentabilidade aos atuais contratos, fizeram que a gente fizesse modificações na 4ª rodada. E diálogos que a gente estabelece com o mercado, com os concessionários que já lograram êxito. Isso faz com que você sempre busque um aprimoramento do processo. Este é um trabalho que o governo tem feito em sintonia. Hoje existe uma sintonia única do governo trabalhando em prol a oferecer à sociedade brasileira melhores serviços públicos, aos usuários uma prestação de serviço com qualidade, investimentos que não são desnecessários, mas investimentos necessários, contratos autossustentáveis para não ocorrer o que ocorreram em outros contratos, onde você tem uma inviabilidade econômica e financeira de executar esses contratos. Tivemos melhorias significativas, igual já foram colocados aqui. Diria que o modelo de blocos, conforme já colocou aqui, é um sucesso. É um modelo que você consegue deixar que aeroportos mais superavitários levem outros aeroportos que não têm a viabilidade. Ou seja, você consegue oferecer serviço de qualidade para todos os usuários. O usuário não é o usuário de um aeroporto, ele é o usuário do sistema de aviação. Ele quer embarcar no aeroporto bom e quer desembarcar em outro aeroporto em condições excelentes também. Então, esse é uma premissa que está por trás da modelagem em blocos. A gente não quer deixar nenhum aeroporto desassistido. A gente não quer deixar nenhuma população, nenhum povo de qualquer estado do Brasil desassistido. A gente vê que o Nordeste ganhou, o Norte ganhou, o Centro-Oeste ganhou muito com essa modelagem. Outra coisa que é muito importante também é que nessa modelagem trouxemos para o edital, para o contrato de concessão, um compartilhamento de risco de demanda. Isso é muito importante, trazer esse compartilhamento de risco. Até então, esse risco ficava só com a iniciativa privada e poderia dar insuficiência. Ou seja, conforme o nosso ministro colocou, você pode ter, por algum evento qualquer, você não conseguir atingir a demanda projetada e você ter uma insuficiência econômica e financeira de cumprimento do contrato. Agora não, os investimentos serão realizados de acordo com a demanda e, mais do que tudo, nós temos um valor de outorga variável. Aumenta a demanda, todo mundo ganha, porque o concessionário ganha e a União ganha também com a variável. Diminui, o concessionário perde menos e a União perde menos também. E eu acho que é importante também colocar que outra coisa que é da sustentabilidade e que faz com que a proposta fica uma proposta crível é que a gente concentrou não só um valor de outorga 50%, no início, pago na assinatura do contrato, mas como todo ágil. Isso faz com que você não há interferência na execução do contrato, igual tivemos em outras rodadas. Isso faz que você tenha um contrato autossustentável, econômico financeiramente, igual foi projetado no plano de negócio. Eu acho que é importante isso daí, porque isso transmite segurança jurídica, segurança econômica e financeira para os investidores. Eu acho que esses daí são aprimoramentos que a gente vem trazendo, mas conforme colocado aqui, a gente não está parado. Já segunda-feira já vai lançar uma nova rodada, a 6ª rodada, com mais 3 blocos de aeroportos e, mais do que isso, nós do PPI, junto com o Ministério de Infraestrutura, junto com a ANAC, estaremos trabalhando, ouvindo os novos concessionários, ouvindo os concessionários anteriores, para a gente trazer mais aprimoramentos para o processo, né? No setor de aviação, cada vez mais a gente está trazendo aprimoramento. Temos muito a fazer ainda. Próximas perguntas. Um ponto que eu acho importante de destacar é que isso aqui é um trabalho absolutamente técnico e um trabalho de interesse para do governo com a nossa população. Não tem componente político. Se vocês observarem as áreas, as cidades, os locais, não existe componente político. Isso daqui é absolutamente técnico para levar benefício para a nossa população, né? Onde hoje o volume mais forte foi exatamente no Nordeste, uma área que precisa de atenção em todos os aspectos. Então, completamente fora de qualquer consideração de política, é uma consideração de política pública. Então, essa política pública ela está considerando todas as áreas, todos os aeroportos, não tem nenhuma consideração política, é puramente técnica. Próxima pergunta.
And I would like to address this question to Mr. Conrad. Mr. Conrad, that we were watching the bidding process, we saw a very fierce dispute about the second place in the Northeast region. You and Consórcio Região Nordeste gave several bids, one after another, and then in the 19th round, you gave the bidding to Surpass Aena. I'd like to know could you talk to us about this strategy? Were you expecting Aena to be disqualified into the future? And I'd like to hear from the representative from Aena about. Are you confident from Aena? Are you confident that you meet the specifications? Because it was very curious how it unfolded. Thank you. Okay, thank you for the question. It's a pleasure to answer this question. I think when we changed from the strategy to be the second in place to the first in place, we had a loud applause in the audience. Everybody loved it. So I think the strategy was perfect and you enjoyed what we did. And now I would like to... Not in our case. Basically, it's very difficult in an auction when you stand there to have a strategy and to explain exactly what you think. Sometimes you need some time, then you play, and then you make small steps. Sometimes you want to impress somebody, and then you make big steps. Aena impressed us very much with their last step. That's part of the auction, and this is part everybody is here. And Aena is confident about their requirements. They will meet their requirements with no problems in order to the Brazilian authorities. We are very calm on the tender, but at the end, the Zurich was horrible for us because we don't expect this situation. But there are demands that all the tender are looking my face for more or less 3/4 of an hour. And for this is very strange situation. But Próxima, por favor. Boa tarde, aqui é Eliane, da Rádio Nacional BBC. Eu queria voltar a essa questão dos aeroportos, da experiência dos aeroportos que já foram concedidos e checar com vocês, com o governo, né, se existe a possibilidade, por exemplo, de dentro dos blocos, acontecer algo como está acontecendo agora em Campinas, em que tem uma desistência, e se dentro dos blocos tem algum tipo de cuidado para que a parte dos aeroportos mais rentáveis seja mantida e a dos aeroportos com menor tráfego seja, de repente, abandonada pelas empresas, enfim, e depois entregue, devolvida ao governo. Existe algum tipo de proteção? E aí queria uma resposta como se eu tivesse 3 anos, né, para todo mundo entender. Bom dia. Posso te entender? Bom dia a todos. Na verdade, o que está acontecendo com o exemplo que você coloca é muito simples. E é uma coisa importante que nós tenhamos essa visão dentro do Brasil. O que nós tentamos buscar e mostrar ao mundo é que contratos são cumpridos no país. Na aviação civil, e para dar segurança a todos os players, isso é muito importante. O que você vê, na verdade, acontecer naquela área de Campinas é uma previsão contratual. O contrato diz, olha, todas as regras estão aqui. Nós vimos hoje os players atuando, né? Então nós dissemos, olha, todas as regras estão aqui, públicas, todos têm tempo de analisar. Se em algum momento aquilo não é cumprido, nós temos que fazer valer o contrato. E isso é que dá segurança, e isso é que faz com que esse aprendizado que vem acontecendo em todas as rodadas, nós tenhamos grande sucesso, na verdade, trazendo novos players e novos operadores aeroportuários. Então, quando a gente fala justamente na questão de Campinas, tudo bem? Na questão de Campinas, é porque, na verdade, estamos cumprindo um contrato. Vou pegar aqui exemplo de Sinop. Tá.
ou Campina Grande, enfim, mas aeroportos menos movimentados, que Recife, por exemplo, não sejam abandonados no bloco e devolvidos, ficando só o osso Porque níveis de serviço, nós trabalhamos muito com níveis de serviço. Níveis de serviço precisam ser mantidos. E no contrato tem diversas especificações. A partir do momento que cláusulas contratuais não são especificadas, como um abandono como esse, que seria praticamente impossível dentro do modelo, nós atuaríamos para, no primeiro momento, você vai graduando. Multa, né? E você vai gradando aquilo até que, se for o caso, o poder público tem o poder-dever, na verdade, de tomar e refazer a venda. Isso é previsto. Agora, o que é importante ter em conta, isso é previsto em contrato, isso é previsto na legislação brasileira, né? E isso é importante que se cumpra. Eu acho que o resultado do que todos nós vimos hoje aqui, com tantos players, com tantas disputas, é justamente o resultado de cumprimento de contrato. Não se muda a regra no meio do jogo. Se faz cumprir aquilo que se assinou desde o início. Esse caso específico aí que você falou, ele é muito específico. Quando você vai para agora o que foi feito hoje, você viu que foi um bloco, né? No bloco você tem 1 ou 2 âncoras praticamente do Sinop, por exemplo, não está sozinha no bloco, né? Então você tem mais condições, se você tiver uma incidência num pequeno aeroporto, às vezes, que tem um pouco menos tem uma ocorrência qualquer, você tem um escopo maior de atuação, de gerenciamento, né? Então, esses aeroportos âncoras do bloco, você percebe que eles dão muita sustentação. Deixa eu só frisar aqui, que eu acho que é interessante, eu vou colocar novamente as diferenças e a evolução dos modelos. O modelo que você colocou em Viracopos. Eu não vou nem colocar que em Viracopos você tinha participação em 49% da Infraero, mas eu vou colocar 3 inovações que fazem com que esse modelo seja totalmente diferente do que foi aplicado na quarta e na terceira, na terceira e na segunda rodada, que é a questão do ágio. Naqueles lá, o ágio, você podia dividir o ágio durante todo o período de execução contratual, ou seja, nos 30 anos. O governo permitia que o concessionário financiasse o ágio. Agora não, o ágio é pago à vista, na hora da assinatura do contrato. Isso faz com que você preserve o plano de negócios ofertado durante a execução do contrato. Você tem um contrato que fica em pé. Ele não vai ser maculado por falta de demanda, porque não conseguiu alcançar a demanda, porque o plano de negócio permanece intacto. E aí, aliado a isso, a questão dos investimentos. Naquelas rodadas, os investimentos eram fixados. Agora, os investimentos eles ocorrem de acordo com o crescimento da demanda. Existe um gatilho, que é outro fator muito diferenciado desta rodada das rodadas anteriores. E outro ponto que eu já coloquei aqui é o compartilhamento do risco de demanda. Então, essas 3 inovações fazem com que modelos que foram aplicados no passado não venham agora contaminar as novas concessões. Não cumpria o acordo, pode voltar ao leilão, pode cancelar tudo e refazer a vida. Conforme o Botelho colocou, isso daí é uma atribuição da Agência Nacional de Aviação Civil, o cumprimento dos contratos. Não existe a possibilidade de você cumprir parcialmente o contrato. Ou você cumpre o contrato ou não cumpre o contrato. Não cumprindo o contrato, tem as penalidades contratuais que serão aplicadas. Seria de uma ilogicidade econômica muito grande você ter que bidar por valores que nós vimos agora, e você tem que pagar imediatamente e não cumprir o contrato. Essa é a grande vantagem dessa 5ª rodada. Mas o mais importante, a segurança que nós damos a todos, principalmente a nossa sociedade, uma vez não cumprido, o contrato vai ser executado. E todas as regras estão exatamente lá, inclusive o retorno para o poder público. Tem uma coisa importante para você observar. Primeiro, a natureza dos players que nós temos agora em relação ao que nós tínhamos lá no passado. Quem é que estava operando o aeroporto de Campinas? Não eram operadores aeroportuários, né? Efetivamente eram construtoras. Agora não. Nós temos operadores aeroportuários importantes, cada vez chegando mais players aqui. E não nos preocupa essa questão do aeroporto de menos movimento, que a lógica do bloco é justamente impulsionar o movimento desses aeroportos. Porque uma série de arranjos entre esses aeroportos do bloco vão ser feitos. Aquele aeroporto que não tinha tanto voo vai começar a ter voo para aquele aeroporto que é hub, e isso vai fazer com que a quantidade de movimentos aumente bastante. Fora os fatores que vão contribuir para o crescimento do mercado, a gente ainda tem uma otimização, uma maximização da quantidade, das possibilidades em função desse arranjo em blocos.
Vamos para as últimas perguntas. Isabel, do Jornal O Povo, de Fortaleza. Eu queria perguntar para as empresas vencedoras se vocês pretendem continuar participando dos leilões, os próximos. E para o Juan, especificamente, Juan, você estava preparado para dar mais aí, se a Zurich fosse voltar? Were you ready to go any higher than you did? Sí, nosotros estamos preparados. E eu queria te perguntar também, só completando, Fortaleza tem um hub, teve na última rodada, Fortaleza, e agora tem esse hub, tem crescido muito o aeroporto de lá, os voos. Eu queria saber se você veio para brigar ali pelo polo turístico no Nordeste, pretende abrir novos voos de Recife, de Maceió internacionais e tentar tomar a posição de Fortaleza. Fortaleza tendrá que competir con nosotros ahora. Esa es nuestra intención. Y es bueno, a Fraport. No Zurich. Sí. Ya, pero bueno, tendrá que competir, que duda cabe. Recife es el punto más cercano a Europa de Brasil y de Latinoamérica y de toda América, con lo cual es una oportunidad muy grande, ¿no? E vocês pensam em participar das próximas rodadas? Perdón? Do you intend to take part in the next rounds for the other airports? Sí, ¿por qué no? Sí, intentaremos, sí, sin duda sí. Zurich Airport has opened an office and a company in Brazil to develop further investments in whole Latin America, and we continue to look at opportunities in the market within Brazil, and as many opportunities coming up, as the CCO has told us on next Monday, the next round, we will be studying, of course, our opportunities there. Sim, no caso da Suscan, a mesma coisa, na próxima sexta e sétima rodada e todas as outras que tiverem. Suscan não esteve nos últimos leilões porque já foi explanado que não era um leilões muito para operadores, como está agora. Poderíamos ter participado desde o primeiro, inclusive, mas optamos por esperar esse modelo maduro que chegou, projeto perante o governo e a equipe dele, para agora seguir participando dos próximos leilões. Bom, vamos encerrar então. Obrigada pela presença de todos. As assessorias estão à disposição para atendimento. Muito obrigada, boa tarde.